No processo de previsão de estoques, a gente não vai se aprofundar nisso, mas é um processo que deve considerar duas categorias de informações, né? As quantitativas, com base em históricos, com base, né, em cálculos estatísticos, mas também aquelas qualitativas, baseadas na experiência, no contexto do mercado, né, do que se prevê acontecer com o mercado, para saber qual o reflexo que isso vai dar na sua demanda e no seu fornecimento, ok? Então, as informações quantitativas, elas podem ser com base no cálculo da influência que a propaganda traz na venda de um produto, na evolução das vendas ao longo do tempo, então analisando históricos, nas variações observadas no histórico referente a modismos, variações decorrentes da situação econômica e o crescimento populacional, por exemplo. Tá? No caso das qualitativas, a gente pode trabalhar com opinião de gerentes, de vendedores, de compradores e até mesmo com pesquisas de mercado, ok? Bom, o fato é que a gente observa que é necessário uma preocupação com o nível de estoque para que se tenha uma gestão desse estoque de uma maneira mais eficaz, considerando o custo e nível de serviço. Para isso, então, a gente vai apresentar um modelo básico de estoques, de nível de estoques ao longo do tempo, considerando algumas variáveis importantes para vocês já começarem a entender, ok? Esse gráfico mostra para a gente a evolução dos níveis de estoque ao longo do tempo. Então, nós temos aqui no nosso eixo vertical, no nosso eixo Y, o nível de estoque, e nós temos no eixo X, o eixo horizontal, o tempo. Notem nessa linha vermelha que o estoque ele começa num dado nível e à medida que vai sendo utilizado, que vai sendo consumido, ele vai reduzindo o seu nível ao longo do tempo, até que ele chegue num determinado momento, é reposto e continua sendo consumido e reposto ao longo do tempo. Então nós temos aqui algumas informações importantes nesse gráfico para passar. A primeira é o que a gente chama de ponto de pedido. Então o ponto de pedido a gente vai explicar daqui a pouco, mas é o momento em que se faz o pedido para que futuramente, decorrido o tempo de reposição, esse estoque seja reposto, ok? Então, passado o tempo de reposição, que é o intervalo entre o meu pedido e a minha reposição, eu tenho o meu estoque sendo reposto. Uma outra informação é que nós chamamos essa quantidade em que o estoque é reposto de lote, lote L. E esse estoque ele é consumido a uma taxa que no caso desse nosso modelo ele considera uma taxa constante de demanda. Então nós temos um decréscimo dessa nossa demanda a uma taxa praticamente que é a mesma ao longo do tempo, né? Então por isso que esse gráfico ele fica bem linear, ok? Nós temos aqui o que a gente chama de estoque mínimo, tá? Que é a menor quantidade que você tem em estoque, que nesse nosso caso aqui é zero. Como estamos trabalhando com um modelo teórico, consideramos que não há variações do tempo de reposição e nem da taxa de demanda, então é possível prever o abastecimento do estoque, a reposição do estoque no momento em que o seu nível chega a zero. E nós temos o estoque máximo, que como os lotes são iguais nesse modelo a uma taxa de demanda constante sem alteração no tempo de reposição, o nosso estoque máximo ele é igual ao tamanho do nosso lote, ou seja, a quantidade de reposição desse nosso estoque. Ok? Então, com base nesse gráfico que a gente acabou de ver, vocês verificaram que existem algumas variáveis importantes e que nós vamos detalhar agora, que são o tempo de reposição ou lead time, o ponto de pedido ou o ponto de ressuprimento, ok?
o lote, o estoque máximo, o estoque mínimo e a demanda, a taxa de demanda ou consumo, ok? Falando sobre o tempo de reposição, né, ele é composto basicamente de três partes, de três elementos. O tempo para elaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor, o tempo que o fornecedor leva para processar e entregar o pedido e o tempo para processar a liberação do pedido na fábrica após recebido. Então nós temos que o TR ele é formado de três grupos de tempos, ok? E se a gente for avaliar, com exceção do tempo 2, que nós colocamos aqui, que é o tempo que o fornecedor leva para processar e entregar o pedido, todos os outros dois, eles estão relacionados à própria gestão da empresa compradora. O que significa dizer que quanto mais próximo de zero esses tempos chegam, menor será o seu tempo de reposição total. Claro que, levando em consideração parceria com fornecedores, a empresa compradora também pode tomar ações junto a esses fornecedores para reduzir o tempo que ele leva para processar e entregar o pedido. O fato é que, quanto menor for o tempo de reposição, menos a gente tende a ter estoques mais altos. E isso a gente vai entender no decorrer das nossas aulas, ok? O lote de compra é a quantidade de unidades especificadas num pedido de compra que estará sujeito à política de estoque de cada empresa, né? Ou seja, você compra para atender apenas a necessidade, você compra para manter um estoque de segurança. Então, a gente vai ver em outra aula como que a gente define o lote de compra, mas a princípio pode ser qualquer quantidade a ser comprada, dadas as políticas da empresa. O estoque de segurança, né, que nós vamos também abordar em outra aula com mais detalhes, inclusive como que se calcula, também é conhecido como estoque mínimo ou estoque de reserva, né? É uma quantidade mínima de unidades que você vai ter no seu estoque para cobrir possíveis variações no sistema que você não previu ou que a probabilidade de ocorrer sejam menores. O nosso estoque máximo, ele é o resultado da soma, então, do seu estoque de segurança, né, o quanto você quer ter no mínimo, mais o seu lote, ou a quantidade que você vai comprar. O estoque mínimo, ele é o menor nível de estoque possível num dado período de tempo, ok? Mas ele pode ser zero, se a empresa consegue um processo com seus fornecedores de entrega a partir do momento que o estoque total que foi adquirido para uso imediato zerar, o que é um pouco utópico, dadas as incertezas que a gente tem. Ele pode ser igual ao estoque de segurança, se a empresa assim definir, né, em suas políticas de estoque, ou pode ser qualquer outro nível conforme as entregas dos fornecedores. Então, o meu fornecedor ele pode ser muito instável, ele me entrega a qualquer momento, então a partir do momento que ele me entregar, eu vou ter um mínimo e esse vai ser computado como estoque mínimo no meu histórico de nível de estoque, ok? Eu tenho o ponto de pedido ou o ponto de ressuprimento, que é a quantidade de unidades, conforme a gente viu no gráfico, que temos em estoque e que garante o processo produtivo para que não sofra problemas de continuidade, ok? Enquanto aguardamos a chegada do lote de compra durante o tempo de reposição. Ou seja, o ponto de pedido ou ponto de ressuprimento é a quantidade que eu vou ter em estoque no momento em que eu fizer o meu pedido de compra de um determinado lote ao meu fornecedor, ok? Se vocês acompanharem, vocês vão ver que o nosso ponto de pedido ou ponto de ressuprimento, ele utiliza uma equação básica, que é o consumo vezes o meu tempo de reposição. Então, esse meu consumo pode ser diário, se o meu tempo de reposição é dado em dias, mais o meu estoque de segurança, ok? Então, o ponto de pedido, ele ajuda a definir quando a empresa deve comprar um lote para repor o seu estoque, ok? Então, no momento em que chega naquele nível, que é o meu ponto de pedido, que é o meu nível de estoque, eu vou fazer um pedido. Então, esse é o quando, é o momento em que eu vou fazer o meu pedido de compra. E isso, é claro, considerando o meu consumo daquele determinado item, na minha produção, por exemplo, considerando o tempo de reposição, que a gente já viu que é composto de três grupos de tempo, inclusive o tempo que o fornecedor leva
para processar o pedido e nos entregar, mais o estoque de segurança. Para entender um pouquinho melhor essa relação e essa formulação matemática do ponto de reposição, nós vamos trabalhar aqui com um exemplo, ok? Nesse nosso exemplo, nós temos aqui algumas informações de um item de estoque de uma empresa. Então, o consumo é de 100 unidades por dia, o tempo de reposição é de 3 dias e o meu estoque de segurança foi definido em 100 unidades. Então, a pergunta é, quando que a empresa deverá fazer o pedido para repor o estoque desse item, ok? Na resolução do nosso exercício, nós utilizamos a equação que foi dada há pouco, ponto de pedido é igual ao consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança, ok? E aí nós temos que o ponto de pedido é igual a um consumo de 100 vezes um tempo de reposição de 3 mais o estoque de segurança de 100. Então, se a gente faz essa conta, a gente chega num ponto de pedido de 400 unidades. O que significa esse 400? Que a empresa deverá fazer o seu pedido para esse determinado item de estoque quando o seu nível de estoque estiver em 400 unidades. Ok?